Boa noite, graça e paz. Neste momento eu estou tentando gravar um vídeo. Esse vídeo é baseado no livro de Isaías. É uns livros, meus irmãos, meus amigos, que ele chama a atenção da humanidade. Porque é um livro que fala para o povo de Israel, mas referindo-se a nós no futuro. No tempo do profeta Isaías, nós ainda não existíamos. Nem esse século, nem no século passado. Mas ele estava no plano de Deus de existir. Então, tudo que está na Bíblia, eu sempre levo para o dia de hoje. O interesse de eu contar a história da Bíblia não é para você ter um conhecimento mais teólogo, não, porque eu também não sou muito profundo em teologia. Mas para você conhecer qual era o plano de Deus muito antes de você nascer. Isso que me impressiona. Que Deus já sabia que eu existia. Deus já sabia que eu existia. E isto me alegra muito. Nesse sentido. Que Deus já tinha o plano na minha vida. E por isso que eu gosto de ler o texto, ver o que tem de bom no contexto para nós e trazer para o dia de hoje, tá bom? Eu gostaria, antes de começar a ler, por favor, gente, eu tenho visto que as pessoas têm visto meu vídeo. Não é muito, mas tem tido, graças a Deus. Não está cheio. Não estou questionando. Você vai devagarinho, eu chegando lá, até vocês se acostumar com o meu modo de falar simples. Mas o like é tão importante. Dá o like. Não custa nada, não. Só apertar o dedinho lá. Sabe por que o like é importante? Porque o like me dá a relevância do meu trabalho. Eu sei que é simples, mas é objetivo. Quantas pessoas já me ligaram pedindo a mim vídeo, porque é sinal que fez bem para ele. Então você olhou, gostou um pouquinho, não tem tempo de ver agora. Vai lá no like e dá. E outra coisa importante que eu pus no meu coração. Graças a Deus, Deus me deu o dom da oração. Eu gosto de orar. Principalmente pessoas enfermas. Se você, por acaso, precisa de uma oração, está num problema, não é que nós não temos, todos nós temos um problema. Mas tem uma solução do problema que é Jesus. Faz um comentário, pede Pastor Camargo. Meu nome é Pastor Dias Camargo. Quero que tu me ore por mim. Eu estou precisando, eu estou enfermo. Diz o que você está sentindo. Eu vou botar você no meu papel de oração, lá no meu livro de oração. E vou orar por você. Porque é muito importante isso. A oração é a salvação. Eu, por exemplo, estou com 78 anos de idade. Desde a minha infância eu sempre tive problemas de saúde. Mas meus irmãos já foram. Eu, por enquanto, estou aqui ainda, né? Só tenho 2 irmãos. Eu e mais outro. Outro também está doendo, do irmão. Então, eu estou aqui, enquanto eu estiver
puder, eu estou fazendo esse vídeo para você, para todos aqueles que vão compartilhar comigo, tá ok? Por favor, eu agradeço muito se você puder dar seu like. E se quiser oração, não tem, vai lá nos comentários e pede. Dá o teu nome direitinho, eu vou orar por você. Depois você vai me responder se Deus ouviu ou não a oração, tá ok? Eu gosto de fazer isso, até então não tinha feito não, agora eu botei meu coração por Deus para fazer isso. Orar pelas pessoas que eu não conheço e está ouvindo meu vídeo, tá ok? Na paz. Então vamos continuar com o vídeo. Bom, o assunto é sobre o profeta Isaías. Isaías, ele era muito jovem. Isaías foi um profeta que foi levantado no período do rei Uzias. No ano que o rei Uzias morreu, Deus levantou Isaías como profeta para levar a palavra de boas novas a Israel. Só que essas boas novas para Israel também é para nós. A palavra de Deus, ela não tem data de validade. Ela vale até o dia que Ele quiser. Ela vale na sua vida, ela vale na minha vida, ela vale na vida daquele que dá ouvido. Primeiro tem que ouvir. A palavra de Deus é assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, você vai ver que você vai se sentir bem. E como faz? Na minha vida é tudo. Desde a minha infância, que eu sempre gostei de ler a Bíblia. Está lá, vamos então ler aqui Isaías, capítulo 6, versículo 1, né? Isaías 1, que começa falando as seguintes palavras. Deixa eu tirar meu microfone aqui, que vai acabar aqui no chão. Eu tenho muito cuidado com ele. Bom, aqui fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas dos seus mantos enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E a base dos liminares moveram-se lá no templo, né? A voz que clamava, e a casa se enchia de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foram os teus pecados. Gente, que fantástico, né? Que maravilha, né? Quando a gente contempla essa coisa linda, que imagina a situação do profeta Isaías. Tudo indica que isso foi um dia, tudo indica, que não diz, mas tudo indica que foi um dia que houve um grande culto lá no templo, né? Houve um encontro do povo lá, e que o altar do Senhor estava ainda se apagando.
Todos foram embora para suas casas. Só Isaías ficou na casa do Senhor. Tudo indica que só ele estava lá. Não tinha mais ninguém. Acabou o culto, todo mundo foi embora, a porta do templo ficava aberta e ele estava lá sentadinho lá. Quem sabe? Questionando. Israel nessa época vivia um período muito difícil. O rei Uzias foi aquele rei que rebeliou contra os sacerdotes, contra Deus, deixou a vaidade tomar conta do teu coração, que é um perigo. A vaidade, meu amigo, meu irmão, por favor, seja simples. Tenha como não tem, porque é muito disso a vaidade. O rei Uzias, diz a Bíblia que o reinado do rei Uzias começou muito bem. Começou na prosperidade maravilhosa. Ele era dado à agricultura, ele inventava, engenhador de armas metálicas, um grande homem, um homem super inteligente, e Deus tinha um prazer muito grande com o rei Uzias. Mas um dia Uzias passou do limite, achou que ele era o tal e avançou à frente dos sacerdotes. E Deus não aprovou a ação dele. E ele ficou leproso. Logo que ele ficou leproso, ele sentiu que estava leproso, recuou e ficou lá num quarto lá. E o seu filho Jotão foi reinar no teu lugar. Ficou até a morte. Ele não foi curado, não. Ficou até a morte. E nesse período, meu irmão, Israel teve uma grande tribulação. Viveu um país que viveu um período de muita convergência no campo espiritual, da doutrina, porque os reis eles se uniam junto com os sacerdotes, os profetas. Quando o rei era um rei de Deus, ele trazia o povo ali no ensinamento da palavra. Mas quando o rei estava distanciado, me parece que o filho dele, o rei Jotão, né, se não me engano, ele não era assim como o pai. Mas o pai deixou a vaidade entrar. Então o povo estava sofrido. E nesse dia do culto o povo foi lá. E Moisés estava preocupado. Isaías tinha um espírito já dado por Deus, o espírito profético, o espírito cristão. Ele não se conformava com aquela vida. Ele achava que aquilo ali não estava certo. Então estava correndo no templo ali, esperando de Deus uma resposta, clamando talvez a Deus. Então, com os seus olhos nus, ele disse, ele viu Deus. Verdade. E clamou um para o outro, dizendo, os anjos, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da tua glória. Porque, meu irmão, se Deus não tiver com a sua glória sobre este mundo, nós todos estaríamos perdidos. Estaríamos sem condição. Porque o mal, ela procura nos tirar tudo que tem, mas Deus é que nos protege. Mesmo até aqueles que não são ainda dele ainda. A misericórdia dele é grande. E as bases dos luminares, e onde ficavam pedrados ali os lampiões, né? As luzes ali, as lâmpadas, balançaram, tremia com a presença de Deus. E a casa enchia de fumaça. Fumaça. Tem um provérbio que diz assim, onde há fumaça, há fogo. Deus é fogo. A fumaça apresenta a presença do fogo. Enquanto um lugar seco não tem fumaça, não tem perigo. Mas quando tu vê uma fumacinha, já sabe que ali já tem fogo. E onde Deus está, a fumaça, o sinal do fogo. A fumaça é o símbolo do fogo, da presença do fogo. Estava assim. Então disse o profeta, disse ele, Isaías, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Quem é o homem para ver Deus? Ah, eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo totalmente fora da presença de Deus, impuro também. E os meus olhos viram o rei, o Senhor do exército. Eu não vou sair daqui vivo hoje. Quem pode ver Deus, né?
Então voou para mim um dos serafins, dizendo: não, na mão de trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e a brasa colocou na minha boca. Verdade, e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada foram os teus pecados. Gente, o temor que o profeta Isaías teve de ver a Deus, não foi só ele só que teve temor, não, hein? Os anjos também. Ao redor havia serafim, cada um tinha 6 asas. Com 2 tapavam o seu rosto, porque não podia ver. O próprio anjo não podia contemplar a glória de Deus. E uma das suas asas, 2 das suas asas cobria os seus pés, porque a terra em que ele estava ali era santa. A presença de Deus santificou aquele lugar, e os anjos se achou incapazes de botar os pés no lugar santo. E as luzes voavam. Voar significa viver, esperança, alegria, amor. Eu vou nas asas de Deus. Os anjos voavam, porque eles não podiam tomar o pé no chão. Mas aí, coitado, o menorzinho de todos, né? E clamavam um para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Verdade. Então disse o Isaías: pois eu estou perdido, estou morto, eu estou exterminado, eu sou um menino impuro, habito lábios impuros, habito no meio do povo impuro. Aí eu olhar, ver o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, e o anjo veio até ele, um dos anjos, serafim, e tocou-lhe nos seus lábios com uma brasa do altar. Significa que o altar ainda não tinha apagado de vez. O culto tinha acabado por aquele momento, e ainda estava ainda com a brasinha acesa. E tocou. A brasa significa, na nossa boca, o poder do Espírito Santo, que queima todas as nossas iniquidades. Mesmo até que tu vier falar uma palavra errada, a gente é humano, a gente fala mesmo. Mas o Senhor está sempre nos divertindo. A gente sempre perdoa: Senhor, eu falei coisa que eu não devia ter falado. Eu não devia ter falado isso, eu falei. Isso é normal da vida do homem. O ser humano é falho. Agora, qual é a moral de todas essas coisas? O versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois ele vai, disse, pois o Senhor, vai ele, vai. E diz a este povo: ouvi de fato e não entendi. A verdade é verdade, mas não percebeis que Deus é capaz de fazer essa obra maravilhosa. Ele não percebeu. É um Deus maravilhoso. E Deus preparou Isaías para essa missão. Gente, todos nós, todo ser humano, ele tem uma missão. Seja ela no campo espiritual, e seja ela no campo material. Todo mundo, queira ou não queira, já nasce com uma missão. Tu já pensou se não fosse assim? O que seria já não digo do mundo, do universo? Como seria a sociedade? Como o homem viveria? Nós tem funções e dons de funções que eu jamais teria condições de fazer. Por exemplo, tem muitos dons que a pessoa faz tranquilamente, né? Com ele eu vejo, fico nervoso, esse cara tem coragem. Tem aquela pessoa que socorre nas estradas,
cata cadáver, bota dentro do caixão. É comum. Outro médico que opera, examina, vê o teu coração, põe na mão, conserta, bota no lugar de novo. É pessoas que nasceram com essa função. E Deus já preparava cada um. Isaías nasceu para ser um profeta que ia anunciar as boas novas, que era a vinda de Jesus. O profeta que pronunciou a profecia da vinda de Jesus. Jesus veio para ser a salvação da humanidade. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aqui o Isaías, por exemplo, ele achou uma pessoa já condenado. Quem sou eu? Disse, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo impuro. Eu, com meus olhos, vi o Senhor dos Exércitos. É impossível. Os homens, Deus queria mostrar a Isaías que ele ia com força e ia com coragem. Deus queria um homem forte, porque viu a verdade com teus olhos, corajoso, porque enfrentou a verdade. Deus não manda nenhum covarde para a obra dele, medroso para a obra dele, não. Ele só manda pessoas que crê todo o coração e que é corajoso para anunciar as boas novas. Irmão, você sabia que hoje está difícil você anunciar o puro, a essência do Evangelho? Hoje o Evangelho ele é pregado, não tem a menor dúvida. Cada esquina tem uma igreja, cada barraco, cada uma porta de aço tem uma portinha lá com o título de igreja. Mas você senta lá para assistir um culto, você vê tanta coisa que não tem nada a ver com os planos de Jesus. Jesus ele foi muito sábio quando ele sabia que a tendência, Jesus sabia a tendência do homem em termos de oração. Ele deixou logo um modelo de oração. Não é por muito falar, não é por muito gritar que Deus vai te ouvir. Ele manda você, não é publicamente, não é nas praças públicas, para que vejam que você é muito santificado, com segundos objetivos, não. Deus disse, Jesus falou, entra no teu quarto e fala com teu pai secretamente, e secretamente ele responderá. Deus quer que nós oremos uns pelos outros, gente, mas o povo hoje está muito mudado. Hoje está quase que difícil você compartilhar junto com essas igrejas modernas. Cada um tem um modo de... Mas por que Deus permite? Porque Deus disse, não importa como seja pregado o Evangelho. Não importa. O importa que seja pregado. Ninguém vai ficar ignorante sem saber que Deus existe. Por quê? Porque ele está pregando do jeito dele, mas está falando de Jesus. Mas a missão de Isaías foi uma missão muito grave, muito grande. Ele, quando saiu dali, ele saiu cheio de coragem, cheio de força, e foi anunciar ao povo de Israel o que ele vira, o que Deus mandou falar e a promessa que Deus deu ao povo. A promessa foi essa aqui no finalzinho, ó, se não me engano, aqui, ó. Engorda o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se converta e seja um sarado. Não é ouvir filosofia, ouvir historinha. Tem pessoas que aceitam o Evangelho por historinha. Porque vai lá, porque lá faz isso, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Não. Feche esse ouvido aqui, ó. Abra o ouvido do entendimento. Entenda as palavras, não por palavra em si, mas entenda a palavra no seu coração para se converter, mudar de vida. Ninguém se converte a Jesus como vivendo. Gente, isso é engano. Muitos estão se enganando. Pensa que aceitar Jesus é ir a uma igreja só e continuar a mesma. Não é verdade.
Converter chama-se inverter. Quer dizer, deixar de fazer coisas que você fazia e não fazer mais. Não é ser de uma igreja. Eu sou de uma igreja, a minha igreja é liberal, lá eu sou, não importa, Deus quer o coração, é a minha vida, é o meu meio de viver. Não é nada disso que o Evangelho diz, não. Primeira palavra de mensagem para o povo de Israel em relação à salvação foi esta: para que eles não entendam com o coração e se converta e sejam sarados da sua enfermidade do pecado. Isaías recebeu uma missão de anunciar as boas novas. No livro 60, capítulo 60, ele fala aí claramente sobre Jesus, abertamente. Ele fala sobre si levar as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele fala claramente de Jesus, porque é o Evangelho pregado já começando na essência da verdade de começo de uma nova realidade. Quando Jesus nasce, ele anuncia esse Evangelho. O povo judeu não recusou, porque eles eram religiosos, muito recusaram. Não entenderam a mensagem do próprio Cristo, porque Jesus pregava a alma e eles entendiam pelos ouvidos, pelo entendimento, pela letra. Eles iam para a letra e não batia segundo o que eles entendiam. Aí ele disse: com entendimento, com o coração, e se converta e seja sarado dos vossos pecados. Gente, o Evangelho é vida. O Evangelho é uma nova vida. O Evangelho não é para ser mais simpático ou mais ouvir. Tem pessoas, olha, existem pessoas que não estão mais tendo caiu da credibilidade que ele era e se torna evangélico com o objetivo de aparecer. Ele estuda, é inteligente, tem dom da palavra, canta bem, tem louvor, tem voz bonita, e dali começa pensando que não é dessa maneira. É necessário se converter. Convertei-vos e arrependei-vos para obter a vida eterna. Converter é mudar de vida. Se tu roubava, não roube mais. Se tu adulterava, não adultere mais. Se tu pecava, não peques mais. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores do pecado, do sofrimento. Muita gente sofre por consequência do pecado. É a lei da semeadura. Se você semeia maldade, maldade você recebe. Se você semeia bondade, bondade você recebe. O rei Uzias foi o último rei que os profetas se preocupavam na lei de Moisés. Agora, Isaías, após a morte do rei Uzias, Deus se preocupa começar a anunciar as boas novas, trazer novo tipo de mensagem. Entendeu? Voltou no versículo 1. No ano que o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as olas do seu manto enchia o templo. Ao seu redor havia os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 ele cobriu o rosto para não ver a glória de Deus, que era impossível. É como olhar o sol. É como olhar o sol, não conseguimos. A outra cobria seus pés. E com mais outras 2 ele voava. Então nós precisamos estar totalmente deslocado das coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para muitos. É verdade. Não tem outra coisa, é loucura. Eu conheço esse Evangelho desde os meus 5 anos de idade. Na minha vida não foi loucura, na minha vida foi bênção. Vivi, vivendo, aprendendo, convivendo, até o dia de hoje.
E hoje estou aqui diante dessa internet anunciando para você uma palavra de boa nova. Olha, tudo neste mundo, nada que foi feito por acaso. Chegou o momento de anunciar boas novas. Viu? Se você tem tendência de ser um cristão, mas tem dúvida, tira a sua dúvida. Jesus, eu vim para que tenha entendimento. Fecha o entendimento destas coisas do mundo e abra o entendimento espiritual, para entender que a salvação vem pelo ouvir. E o Senhor veio para todo aquele que nele crê e que não pereça e tenha a vida eterna. Foi a mensagem de João. Jesus falou ali, João, ele diz: vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Estamos necessitando de crer, não num credo religioso, não. Credo de religiosidade não resolve o problema. Crer em Jesus Cristo como seu. Jesus Cristo, ele é meu, um único, suficiente Salvador da minha alma. Nele eu tenho crido e tenho colocado nele toda a minha esperança, toda a minha fé naquele que é o meu Redentor e o meu Redentor vive. Que Deus abençoe abundantemente. Muito obrigado. Não esqueça de dar seu like. É palavrazinha simples, mas objetiva. Se você gostou, por favor, se inscreva e não deixe de dar seu like. Muito obrigado. Graça e paz. Boa noite.